Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast STB em modo avião. Meu nome é Larissa, eu sou gestora da STB Higienópolis e hoje estou aqui com a presença ilustre da Fabi, a diretora de vendas da Escola EC, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais dos destinos além dos Estados Unidos. Bom, Lari, pois é, eu sou diretora de vendas da EC English na América Latina, já estou aí com a EC há quase 11 anos, mas na indústria aí diríamos que estamos uns 16, 17, fora as experiências também na área. Ah, bacana. Bom, então já que a Fabi começou, conta um pouco mais para mim como que você começou nesse setor de educação internacional. Quais foram as suas experiências pelo mundo? Eu sei que você começou nos Estados Unidos, mas viajou por outros lugares também, né? Conta um pouquinho. Sim, eu sou formada em turismo. Então, como todo estudante universitário, meu sonho era ser guia de turismo. E eu nunca esqueço que meu professor no segundo ano falou: vocês nunca vão fazer dinheiro sendo guia. E um guia, uma pessoa local, vai ser melhor do que você enquanto guia. E aí, enfim, era apaixonada por viagem, sou até hoje. E comecei a pesquisar um pouquinho e aí falei, bom, vou entrar aí numa agência de intercâmbio. Eu quero mexer com viagens, com sonhos, né? Então, eu comecei aí trabalhando como agente de intercâmbio e não tinha fluência. Então, eu achava muito vergonhoso você tentar promover um programa de intercâmbio falando inglês e você não falar inglês. E aí, falando um pouquinho, fugindo um pouco dos Estados Unidos, o meu primeiro intercâmbio foi como au pair nos Estados Unidos. Legal. E aí fiquei um ano por lá, fui para o Texas. Quando eu voltei, não me adaptei. Acho que como todo, né, viajante, aí não me adaptei e fui para a Austrália. E de lá começou. De Austrália fui para Londres, viajei pela Europa e agora fazem 12 anos que eu estou aqui no Brasil. Uau, bacana, bacana. Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, também faz 12 anos que eu tô no Brasil e de maneira, por coincidência, né? Também, meu intercâmbio foi na Austrália, também em Melbourne, com a Fabi. Mas eu acho que isso é bem interessante, porque o seu primeiro intercâmbio ele foi nos Estados Unidos, que é o que a maioria dos estudantes hoje, quando vem para nós, né, profissionais de educação internacional, consultores de intercâmbio, eles vêm com isso, com esse destino bastante na cabeça. Porque Sim. desde 1980, assim, tem essa tendência. Mas quando eles chegam para nós, a gente começa a verificar, talvez, outras possibilidades. Falando um pouquinho, então, de Austrália, a gente estava até batendo um papo antes. Sim. Nova Zelândia, Bali, Tailândia. Sim, é o que você falou, Lari, a pessoa já vem com esse sonho, acho que já vem muito, né, das nossas famílias, que o intercâmbio começa com seus 15 anos indo para a Disney, né, que é aquele sonho. E aí o inglês, a pessoa sempre também tem essa ideologia de, eu quero falar o inglês americano. E eu acho que o legal desse bate-papo é justamente mostrar que você pode aprender o inglês e num mundo tão globalizado, a pronúncia é muito importante também. Você vai ter a base em qualquer lugar do mundo e a pronúncia você vai, né, afinando de acordo com a sua experiência. E eu acho que o legal é exatamente isso, é explorar lugares não tão conhecidos, é sair um pouco dessa caixinha. Exato. E falando um pouco da EC, a EC é uma escola que é muito forte no nosso portfólio, né? A gente tem uma parceria bem bacana. E dos destinos da EC? Porque tem, como você falou, né? Tem Malta, tem Canadá, tem Estados Unidos também. Reino Unido, Irlanda E África. Dentre esses destinos, assim, a gente sabe que a base da EC é em Malta. Dentre esses destinos, qual você vê que cresceu muito a procura nos últimos anos? Ou então, qual o perfil de estudante que você vê que tá fugindo um pouco de Estados Unidos ou indo para outros quando a gente considera o inglês? Sim. Malta, por incrível que pareça, né, é um destino que cresceu muito, principalmente pós-pandemia. E o porquê? Porque durante a pandemia, as fronteiras da Austrália ficaram fechadas aí por quase 2 anos. E Malta é um destino meio único, porque também permite o estudo e o trabalho, apesar de não ser tão divulgado. Então, nós tivemos aí, eu principalmente cuido da América Latina, a gente teve um boom de alunos que não queriam mais esperar as fronteiras da Austrália reabrir.
Então, eles foram para Malta ou começaram a mudar o intercâmbio deles para Malta. Aí, obviamente, quando reabriram as fronteiras, muitos alunos voltaram com o planejamento de Austrália, que é, né, normalmente um planejamento a longo prazo. Mas aí Malta acabou crescendo aí, eu acho que muito mais no boca a boca, como uma opção muito legal na Europa, né, uma cidade, talvez uma ilha menor, todo esse charme do Mediterrâneo, então cresceu bastante. África, agora também com os voos diretos retomando aí pós-pandemia, começando no mês que vem, então começou também a expandir. E os destinos também, acho que para os nômades digitais, né, Lário? Porque bem ou mal aqui, a gente está confuso aí de 2 horas, 4 horas, né? Da Califórnia, por exemplo. Então, tem muito aluno que já está querendo ir para a África, para a Inglaterra, ficar lá, né, explorando a cidade, mas ainda trabalhando de empresas brasileiras. Então, eu vi que diversificou um pouquinho aí. Acho que a pós-pandemia aí trouxe esse lado bom de olhar novos lugares. É isso que eu ia comentar, né? Sim. Tem um perfil de estudante para cada destino. Sim, né? super. Que a gente percebe isso muito bem. Essa questão do nômade digital foi bem levantada, porque cada vez mais na loja, né? Nós, como consultores, né? A gente percebe que os estudantes realmente eles querem casar essa possibilidade. Então, qual lugar com o menor fuso? Ou então, meu horário no Brasil é tal. Realmente querer casar. E também, como você comentou de Malta, que é um destino histórico, bem bacana, cheio de vida noturna, né? Sim. A questão do estudo e trabalho, que hoje é muito forte. Não só a questão de Malta, mas a Irlanda, assim como a Austrália, são destinos muito fortes, né? Para quem procura o estudo e trabalho. Então, influencia também, né? Você sente que influencia essa questão do objetivo, tempo que eu tenho, e também o perfil. O perfil e o quanto vai gastar, né? O Exato. custo de vida. Uhum. Então, isso super influencia. Então, acho que, né, nós duas que já trabalhamos e moramos na Austrália, a gente sabe que sempre é um planejamento que se torna mais acessível aí a longo prazo, em função da passagem. Já Malta acaba sendo esse perfil muito mais cultural de que, de repente, olha, eu vou querer trabalhar, dá para eu maximizar, mas ainda assim estou num lugar super de fácil acesso, né? O custo ali de uma passagem aérea, já estando na Europa, acaba, né, barateando muito. E Dublin já é mais um destino, diríamos, dentre os 3 que estamos falando aqui, o mais custo-benefício, né? Sim. Assim, pela facilidade de você chegar, já poder trabalhar, custo de passagem, então tem esse perfil. E, obviamente, também Canadá, num perfil aí, né, mais na parte das Américas, ou quem quer também com plano de migração, também vai para o Canadá. E a África, eu acho que cai mais nesse destino exploração, mesmo de lugares novos, destinos exóticos, e casando com isso que você falou do fuso. Porque aí, a partir do momento que a aula termina no período da manhã, você estuda de manhã, à tarde, na África, é onde começa o fuso aqui às 9 da manhã do Brasil. Então, já são aquelas pessoas que não querem sair daqui para arrumar um emprego, até porque não dá na África, mas sim para manter o melhor dos dois lados, melhorar a imersão e, ao mesmo tempo, continuar aí com os compromissos do Brasil. Além de ser um destino incrível, né? Ai, com praias, eu sou vinícolas. uma suspeita para falar. Aí você é uma das escolas mais bonitas de lá. Ainda não toda fui pra lá. tematizada. Vamos organizar isso. Vamos aí. organizar Vamos isso. organizar. Bom, então, já que a gente comentou, né, sobre a questão dos nômades digitais, o que você acha que a gente tem que considerar quando alguém vem buscar intercâmbio com a gente? Porque, por exemplo, quando o estudante vem para mim e eu preciso realmente fazer esse filtro na nossa cabeça, porque são diversos locais, países e cidades, né? Eu pergunto muito o tempo dele, a questão de clima. Obviamente, não é uma pergunta inicial, mas em algum momento eu vou perguntar o quanto ele está pretendendo investir, mas principalmente frio, calor, cidade grande, cidade pequena, e qual o tipo de experiência que ele quer ter. Se é uma experiência que, eu já moro em São Paulo, quero morar numa vilinha. Não, moro em São Paulo, quero conhecer as melhores baladas do mundo. O que você considera muito, Fabi? Eu também, né? Eu vou muito pelo tempo. Então, quanto tempo de intercâmbio? Porque a pessoa, normalmente, ela fala... Para mim, o que chega? Eu quero ir para Londres, mas eu não quero encontrar com muito brasileiro, mas eu quero uma cidade meio pequena, porque eu tenho... Então, assim, as expectativas, eles tentam colocar tudo em um só. Vai para Brighton. E aí você fala, não, então não é Londres, né? Você já pensou em Brighton, porque bem ou mal você consegue em 40 minutos estar em Londres. Se o orçamento está mais apertado, né? Também pega uma cidade menor, porque daí a maior vai ser mais cara, você aproveita de final de semana. Então eu vou muito também
pelo período, pela estação. Sim. Porque também que adianta você ir para Brighton no inverno e falar, eu quero pegar praia. Não. Então, se não é isso, então vamos para outro país, outro destino, né? Então, eu acho que é isso e o nível também, como que tá o inglês deles. Porque às vezes eles querem ser super descolados, mas também não tem nada de inglês. Eu falo, começa com uma cidade, de repente, menor e depois você expande. Pelo menos na gente consegue fazer isso, né, esse multidestino. Sim. E depois você é uma cidade maior do que você já começar no grande ali e dar uma retraída. Então, eu vejo muito essa parte. O que eu vejo também, assim, principalmente, muita gente chega com a ideia de trabalho. Ah, porque eu sei, porque eu vi, porque eu ouvi falar que dá pra trabalhar. Então, a gente começa, ok, mas por quanto tempo você quer? Quais destinos você ouviu? Com o que você se imagina trabalhando? Exato. Ou você tem intenção de talvez estender? Como é que está o seu nível de inglês? Porque se você vai para o Canadá, você já consegue estudar e trabalhar se você for para um programa mais profissional. Não tem o nível de inglês? Vai para uma Austrália, Irlanda, Malta, que a gente comentou, né? Sobre a questão de, para começar realmente o idioma, se ambientar e então partir para o mercado de trabalho, né? E realmente, assim, toda essa questão da possibilidade, você talvez quer estender ou não, é só de imediato, porque a gente trabalha bastante a expectativa. Lá, ali, nessas primeiras perguntas, a gente já consegue fazer essa mudança do... Exato, é onde a gente muda, né? Onde nós mudamos o destino de Canadá, vai pra Austrália, então. Total. Por exemplo, né? Eu também concordo com você. É o que você falou, por exemplo, Malta, você só pode começar a trabalhar a partir da 14ª semana. Isso. Então, se a pessoa falar, eu quero por 3 meses, mas eu quero trabalhar, esquece Malta. Entendeu? Ah, mas é ilegal. Não, a gente não vende coisas legais aqui. Então, isso é muito importante, fazer esse filtro para eles. Saber a questão das políticas do país, né? Exatamente. Que eu tenho uma pesquisa recente que a gente fez aqui na STB e a gente teve alguns dados bem legais, né? De procuras de brasileiros que têm aumentado a procura por outros idiomas, né? Então, cresceu 36% somente em 2023. Eu acho que é um perfil bem legal dos brasileiros, porque muitos já chegam com o inglês, né? Bem avançado. E a questão dos destinos, então, que a gente tem os locais mais procurados, como Espanha, Itália, França e Alemanha. E essa questão desses destinos, eu acho que vai muito também de acordo com o perfil. Então, Espanha é um local que também, depois de um tempo, você pode ter a permissão para trabalhar, depende de todo um processo, né? Itália, a gente sabe que tem muitos imigrantes italianos, então a questão do passaporte, né? E a possibilidade de você se manter um tempo lá também trabalhando para quem tem a nacionalidade. A França, que é um destino que, assim, muitos não sabem, mas até entre 18 e 30 anos, se você já tem um nível de francês intermediário, você também já pode fazer o work and travel na França, ter a possibilidade de trabalhar e estudar. E a Alemanha, que também está com políticas migratórias bem interessantes. Isso tudo porque a gente sabe que nesses países a taxa de natalidade está lá embaixo. Então, eles estão com políticas migratórias bem legais. Então, assim, eu sei que vocês têm, né, destino como destino Montreal. Sim. Que tem um programa bilíngue. Exatamente. Vocês, e tem só o francês também. Vocês sentiram algum aumento na busca por esse programa ou por esse destino? E qual o perfil de estudante? Sim, e por incrível que pareça, ótima pergunta, porque eu fui para Montreal agora no começo do ano para dar uma olhada na escola. E a escola tinha um perfil um pouco mais de jovens ali, de 17, 18 anos. Acho que muda muito também pela nacionalidade. Então, assim, os mais jovens ali são entre os asiáticos e os mexicanos. E aí o brasileiro 30 a mais. Apesar de eu não ter, aí você tem escolas, né, centros 30 a mais em alguns destinos, Montreal não é um deles, mas a gente começou a perceber isso, que o público 30 a mais, que quer muito mais esse apelo cultural também, a experiência, né, a oportunidade de vivenciar 2 idiomas, como você mesmo falou, fazer o inglês e o Montreal o inglês e o francês simultaneamente, ou somente o francês. Então, isso cresceu bastante aí. Eu falo em termos de 13% a 14% de aumento em um outro idioma. E é o que você também falou, né, Lari? A partir do momento que vai globalizando, né? Obviamente, o 30 a mais sempre vai ter essa demanda por inglês, mas para os mais jovens, o pessoal aí, o público STB, a galera já fala inglês, né? Exatamente. Já é um pessoal que a gente sabe que daqui 3, 4 anos o pessoal do colegial já vai terminar aí no inglês, um B2 para mais. Então, a gente também já começou a preparar alguns programas muito mais focados para a experiência,
para quem já fala inglês, então está vindo aí. Ai, precisamos. Sim, vamos ir aí com a Rô, para fazer uns programas para liderança, empreendedorismo mais para o pessoal aí a partir de 13 anos de idade. Então, é uma nova tendência também aí, a galera que já quer viajar e aprender falando inglês. Não, isso é bem interessante porque, assim, na loja, a gente recebe muito estudante com perfis totalmente diferentes. E, recentemente, eu recebi uma menina no 9º ano, que ela já estava com inglês quase C2. Então, e assim, obviamente, a gente tinha vários programas para oferecer para ela, mas entender que outros idiomas também fazem parte do portfólio, né, do intercâmbio, porque é muito engraçado, quando a gente fala sobre intercâmbio em algum lugar, todo mundo só vincula ao high school, ao inglês, Estados Unidos. Então... E a idade, né? Exato! Ah, eu tenho que ser nova, não posso estudar quando eu sou mais velha, exatamente. Exato, é de 8 a 80. Sim. Então, agora vai uma pergunta bem, bem interessante, que eu também vou responder, falar um pouquinho das minhas experiências. Já entrou algum estudante querendo, como você já trabalhou como consultora, querendo um destino e você mudou totalmente? Você tem uma história para contar? Gente, sempre. Inclusive, eu fiz uma feira aí há um tempo atrás e chegaram 2 estudantes, uma que nunca tinha feito intercâmbio, e porque eu já procurei e eu vou conhecer e eu vou para Cambridge. E eu comecei a perguntar, né, mas por quê? Por que Cambridge? Porque meu chefe fez. Então tem muito isso, né? O boca a boca ali do amigo. E você comecei a ver, assim, todo o planejamento dela, o sonho dela cultural. E uma hora eu falei para ela, mas por que só Cambridge? Mas porque meu chefe fez. Eu falei, tá, mas é o sonho do seu chefe. Você já tentou fazer, de repente, um multidestino? Por que você não tenta fazer Cambridge e Londres? Por que você depois não aproveita e faz um mochilão e vai para Paris? Então, isso acontece muito. As pessoas não pesquisam tanto, né? Não sei como foi com você. Inclusive, para mim, quando eu pensava em ir para a Austrália, eu falava, eu vou para Sydney. Mas por que Sydney? Porque Sydney no mapa, é Sydney que tem a ponte, é tudo. E aí falta um pouco dessa pesquisa, que eu acho que entra um pouco do seu trabalho e você vai falar um pouquinho, né? O tentar olhar o destino, porque as pessoas só veem, de repente, a foto e acham legal. Mas é o seu perfil mesmo, né? Para quem fez um intercâmbio ou nunca fez um intercâmbio, você chegar e, de repente, ir de cara para Disney, para Sydney ou ir para Londres, porque talvez numa cidade menor ou vice-versa, né? Então, eu acho que esse também entra um pouco o nosso papel enquanto, né, um consultor de escola ou de intercâmbio, porque as pessoas têm uma ideia, mas elas não pesquisam tanto a fundo. Isso. Apesar, né, de falar que mudou tanta coisa e ter uma internet hoje que na nossa época não tínhamos tanto, né? Era muito mais a brochura ali. A pessoa não pesquisa muito, ela vai muito por indicação, pelo que os outros falam, pelo sonho dos pais. Exatamente. Então, eu acho que é esse o nosso papel aqui, de tentar mostrar o que de fato, né, qual que é a realidade. Eu alinho muita expectativa. Sim. Às vezes, acho que as pessoas olham pra mim e falam, sério que você tá falando tudo isso? E você tá, né, acaba não vendendo tanto destino, mas é porque você quer que as experiências deles sejam fantásticas, né? E é o que você falou, às vezes tem pessoas que não é o perfil África, por mais que ela fale, é legal e eu queria tanto, é o preço, mas de repente paga um pouco mais, né? E aí você vai ter a expectativa ali mais alinhada com o seu perfil. E vai realmente encontrar aquilo que você quer, né? Exato. A minha escolha de intercâmbio foi muito parecida com o que a gente tá falando hoje, porque durante a minha universidade eu via todos os meus amigos indo fazer o programa de trabalho de final de ano nos Estados Unidos, ou então passando um ano nos Estados Unidos como au pair. Então era muito engraçado, porque eu só não ia atrás, porque eu achava que intercâmbio era caro, aquele mito de, intercâmbio é super caro, e aí eu não fui atrás. E quando chegou num determinado momento, uma amiga chegou e falou assim pra mim, olha, a gente vai pra Austrália. Eu falei, quanto custa? Ela me falou o valor, eu falei, acho que eu tenho. E aí eu lembro direitinho da minha amiga vindo me mostrar a brochura falando de Austrália. Aí a minha segunda pergunta foi, eu posso trabalhar? Então assim, a Austrália eu falo que me escolheu. Sim. Melbourne me escolheu, obviamente, depois eu fiz algumas pesquisas a meio destino. Realmente, fui pra ficar 6 meses, fiquei 1 ano. Quando eu completei 30 anos, foi a minha viagem de volta. Morei em Brisbane, conforme a gente conversou aqui um pouquinho. Conheci a Austrália inteira, então assim, pra mim foi uma descoberta muito grande. Quando as pessoas chegam pra mim na agência e falam, não, mas a Austrália é muito longe. Eu falo, longe do quê? Falo, olha, a Austrália é muito perto da Tailândia, de Bali, do Outback, não o Outback restaurante. Então, assim, entender que é muito mais, muito mais assim, que existem várias outras possibilidades.
E um programa que é muito interessante aqui, que eu amo de paixão, que é o High School, né? Que realmente é um desafio você com 15, 16, 14 anos sair do seu país, ir para estudar e tirar notas em outro local e ser bem-sucedido no seu relacionamento, superar tudo. Começou nos Estados Unidos, né? A gente sabe que começou ali, porém, eu amo promover também o High School na Nova Zelândia, porque, assim, Estados Unidos você tem que ter um pouco mais de independência, saber realmente receber as orientações e ir atrás. Só que eu acho que essa é a minha principal história, assim, chegou querendo um destino. Então, eu tive um estudante que ele chegou em janeiro, 3 de janeiro, com os pais. Ele vai para Miami agora no final de janeiro. Opa, pera aí. Como ele vai para Miami no final de janeiro? Não tem mais vaga, não dá tempo. Quais os destinos tem a possibilidade dele ir? Austrália, visto ia demorar. Vamos para a Nova Zelândia. Imagina você pegar um menino que ia para Miami. Vai estar perto, Que né? vai Eu tá posso perto. pegar um voo, daqui a pouco eu tô lá. Exato. E foi pra Nova Zelândia. Ele foi pra ficar 6 meses, ficou 1 ano. E quando ele voltou, assim, ele me agradeceu super, porque realmente ele nunca tinha pensado nessa possibilidade. Obviamente, trabalhei a expectativa dos pais, trabalhei a expectativa dele e deu muito certo. Então, eu sou bem conhecida por mudar um pouco, fazer que o estudante entenda, né, das outras possibilidades. Sou muito fã da Oceania, também gosto muito de Europa, né? Mas realmente, para o estudante entender qual é o melhor perfil que ele tem, assim. Então, E eu pra acho mim que é o que bem você falou tranquilo. é se jogar, né? Também tem um pouco de se jogar, de pegar os riscos, porque eu, como au pair, é a mesma coisa. A gente estava brincando um pouquinho antes, né? De toda au pair quer fazer um programa em Nova York, em Chicago. Então, você vem todo aquele sonho. E eu tinha esse mesmo sonho. E o primeiro match que veio para mim, né? A primeira família foi no Texas, que era o último lugar, porque, assim, na minha cabeça, assim, vai ter só influência hispânica e eu quero aprofundar o inglês mesmo. E aí a pessoa, né, que me vendeu, ela falou, Fabi, mas por que não? Daí eu comecei com todas as barreiras, né? Você não tenta falar o porquê sim. Ela falou, tá, mas é uma família legal. Você já estudou o destino, a Universidade do Texas. E foi a melhor experiência da minha vida, que eu acho que eu não teria tido com a maturidade, né? Em Nova York, por exemplo. Então, eu acho que é esse momento mesmo que você falou. E eu acho que o intercâmbio é isso, né? Você ter os riscos, aceitar os riscos, saber sim que nem tudo vai dar certo. Vai ter perrengue, sim, mas é isso que te traz ali, que cria toda essa sua estrutura, né? Que hoje em dia a gente vê muito, né? Assim, e eu como mãe, hoje em dia também olho e falo, nossa, eu vou querer sempre proteger minha filha numa caixinha. E não é essa a proposta. Vai ter momentos ruins, sim. E eu acho que, sim, né, se tiver algum pai aqui que esteja ouvindo, é assim, deixa o seu filho passar por isso. Né? A agência vai estar sempre dando esse suporte, mas deixa ele passar por isso, porque às vezes os pais querem interferir tanto, já quer trazer o filho. E eu já sabia que Miami teria sido melhor para o meu high school, que aí a pessoa volta tão bloqueada, com tantos medos e tão dependente dos pais para resolver os problemas, que acaba matando essa proposta, né? Então, eu sempre, né, voltando a esse pedaço, você muda o destino, eu mudo. Eu tiro as pessoas da zona de conforto delas e eu falo, olha, sempre vai ter alguém ali para te ajudar, mas vai, se arrisca, tenta. O francês, gente, você vai lá para bater a cara mesmo. Mas eu preciso falar francês para estar em Montreal? Não, você não precisa. Eles falam inglês também. E se você não conseguir, gente, Google, tradutor, escreve, se vira. Hoje tá tão mais fácil. Tá tudo mais fácil. Então, eu também mudo sempre o destino das pessoas. Sim, e eu acho que é bem interessante porque, assim, outros destinos te trazem grandes possibilidades. Então, por exemplo, a gente tem muitos programas de estágio profissional. Então, tem em diversas partes do mundo, inclusive na Austrália e também nos Estados Unidos. Alguns locais são remunerados, outros não. A gente também estava comentando agora do estágio de forma online, né? E nós temos um programa que a gente recebeu semana passada, a visita do representante do Simon, que é o Airdrop Dragons. Então, é um programa muito interessante, porque para esse estudante que está saindo do ensino médio, já tem inglês, fazer o intercâmbio em inglês talvez não seja a melhor proposta, porque em questão de idioma ele já está pronto. Qual é o meu próximo passo? Então, nesse programa ele se joga, uma vivência. Então, ele vai para países que ele nunca escolheria para fazer intercâmbio, como, por exemplo, Bali, Tailândia, Nicarágua, Peru. Então, esses destinos são muito interessantes porque ele realmente, assim, tem a vivência do dia a dia, a imersão e traz muito mais da cultura.
Então, e é um programa que, assim, é incrível. Eles não ficam com o celular. Obviamente, os pais, eles têm todo um feedback por meio de blogs, assim como um contato de emergência, caso necessário. E é um programa, assim, incrível. Então, falando... Hoje não tem como, né? Existem muitas possibilidades. E eu acho que, ainda mais, o portfólio do STB vai crescer ainda mais conforme as escolas e os nossos parceiros se aventurarem e verificarem a possibilidade de destinos, né? Sim, a gente pensa muito nessa tendência. Eu acho que é muito o mercado brasileiro, latino, que você já acaba o colegial e vai para uma faculdade. Eu acho isso tão errado. Assim, eu particularmente, né, eu brinquei ali e falei que eu fiz turismo. Se eu tivesse tido um ano ali, um gap year, como você falou, eu teria feito marketing, eu não teria feito turismo de primeira. E eu acho que é essa proposta, né, do intercâmbio também. Sim. Se você terminou um high school ali, vai passar um tempo fora, não precisa ter essa pressa, porque você começa a olhar tanta coisa e você muda a sua área. Que a gente falou, muda de destino, você muda a sua área pela vivência, ou de ter uma experiência voluntária, né, também, que a gente trabalha também na EC. Então, eu acho que são tantas coisas que agregam muito mais um cidadão antes de você, né, se formar para uma faculdade, que eu acho que hoje em dia é imperativo aí para uma carreira, né, até falando uma carreira a longo prazo, eu acho que eu adicionaria muitos pilares aí entre intercâmbios e experiências antes mesmo de pensar numa faculdade. Sim, com certeza, porque não tem um molde, né? Não tem. Fabi, foi incrível. Foi Passou ótimo muito nosso rápido. papo, né? Exatamente. Bom, eu quero te agradecer sua presença, né? Sua disponibilidade, o nosso bate-papo, a questão da coincidência das duas terem morado em Melbourne. Né? Melbourne nos escolheu, né? Pois é. Sigam-nos nas redes sociais, assim como no nosso canal do Spotify, para ficar por dentro dos próximos episódios. E também os episódios anteriores que estão maravilhosos. Até mais.